Olá pessoal, tudo bem? O professor Cristiano está aqui fazendo uma gravação novamente. Ontem a duas tutoras entrou em contato comigo e falou que a gravação que eu tinha feito, não, o áudio estava muito ruim. Então eu fiz alguns testes aqui e já testei anteriormente e percebi que o áudio aqui para mim está ok. Eu espero que tudo corra bem nessa nossa gravação. Bom, boa tarde a todos. Aqui é o professor Cristiano da disciplina de oficinas, de projetos, de iniciação científica, de inovação, do curso Licenciatura em Pedagogia na IPT. O professor vai então explicar para vocês nessa gravação como que deve ser feito e os principais pontos que devem ser explorados na unidade 1 e na unidade 2 em relação às atividades avaliativas. Como é de conhecimento de todos, a cada final de unidade, né, nós estamos aí na execução da unidade 1, depois nós teremos a unidade 2, a unidade 3, a unidade 4. O professor, nessa gravação, o professor vai estar explicando a atividade avaliativa da unidade 1, que nós estamos agora, e o professor já vai aproveitar esse momento e já vou também explicar a unidade 2, tá? A atividade avaliativa da unidade 2, tá bom? Então vamos começar? Pessoal, o professor vai abrir a atividade avaliativa 1, tá? A atividade avaliativa 1, como vocês estão vendo, ela é constituída ou ela é composta por 5 questões, tá? 5 questões dissertativas, onde vocês terão a oportunidade e o espaço para discorrer a respeito do material didático, do material complementar que o professor deixou para vocês estudarem durante essa unidade 1. Então, essa atividade ela está valendo 1 ponto ou corresponde a 10% da aprendizagem. E a primeira pergunta, ela diz respeito ao seguinte: o professor vai fazer a leitura. Quais as vantagens e contribuições das metodologias de ensino que são pautadas em projetos de pesquisa, ensino e extensão? Então, aqui nessa primeira pergunta, o professor gostaria que vocês fizessem, pelo menos formatasse, formulasse, estruturasse, escrevessem 3 parágrafos abrangendo as vantagens e as contribuições que vocês acreditam que trará a respeito das disciplinas da base comum, né? A base comum baseado na BNCC ou até do itinerário formativo da educação profissional e tecnológica, onde os professores poderão inserir projetos dentro das suas respectivas disciplinas. Então, em determinados itinerários formativos, vocês vão perceber que é possível trabalhar transversalidade, é possível trabalhar estudos de caso, proposta de soluções de problemas através de projetos de pesquisa. E com esse trabalhar, nós damos de certa forma um certo de protagonismo para os nossos alunos. Por quê? Porque esse aluno ele acaba de certa forma assumindo o seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Então é muito interessante nós trabalharmos com a curiosidade do aluno, né? Então quando o professor ele passa um determinado assunto, ele atribui um determinado assunto para grupos de estudantes e ele dá um certo tempo para que aqueles alunos façam o projeto, executem o projeto, elaborem o projeto. Esse projeto pode e deve envolver toda a comunidade acadêmica, a comunidade escolar. Então, nesse contexto de trabalhar projetos de pesquisa dentro da educação básica ou da educação profissional e tecnológica, trabalhar projetos de ensino e de extensão que envolve até a comunidade, né? Nós temos vários projetos sociais, ações de cidadania que envolve o próprio bairro, né?
Muitas escolas utilizam o sábado letivo, que é destinado para a família na escola, e muitos projetos são executados e apresentados nesses dias para a comunidade. Então não deixa de ser um projeto de ensino e de extensão. Projetos de pesquisa, vocês vão perceber que ainda está sendo fomentado, principalmente nas escolas de educação profissional estadual, nas escolas ou nos institutos federais que têm um aporte de verba financeira federal, oferece até bolsa para iniciação científica, isso já é mais comum, né? Então eu gostaria que vocês pesquisassem, eu gostaria que vocês contribuíssem, eu gostaria que vocês utilizassem o material que o professor disponibilizou no AVA e também fosse um pouco além, pesquisassem na internet a respeito das contribuições e das vantagens de se trabalhar projetos de iniciação científica, ensino e extensão nas escolas de educação básica e também na EPT. Então o professor deixou aqui como opção A, B e C, você pode retirar ou você pode deixar, né? Fazendo aí 3 comentários, 3 contribuições. A questão número 2 já diz respeito ao livro. É um livro bem tranquilo para quem está começando a estudar a importância da iniciação científica na escola. É um guia de orientação na educação básica que ele traz no seu contexto a importância do protagonismo do aluno, a importância do trabalho em equipe, do trabalho coletivo, da socialização que a pesquisa traz, o despertar da curiosidade desse aluno na busca do conhecimento, ele quer solucionar, ele quer descobrir por que aquele fenômeno está ocorrendo, ele quer descobrir quais são os indicadores que ele está encontrando na internet, o que se fala a respeito de um determinado tema que ele está pesquisando. Nós tivemos o período pandêmico e vários projetos do efeito da pandemia, né, da sociedade ficar trancada, isolada. Hoje nós temos vários projetos na área de integração, socialização. Nós temos projetos voltados para a questão da dengue, dos lixos, né, urbanos e suas consequências nas arboviroses, que são viroses provocadas por mosquitos, né? Então, assim, nós temos projetos também que eu tenho observado em outras apresentações, projetos trazendo a questão do feminicídio. Então, se tem alguma equipe que vai trabalhar com feminicídio, tem que ser feito o levantamento através de informações em delegacia especializada das mulheres. Tem como o aluno buscar informações em relação às resoluções, aos decretos, às leis que amparam as questões das mulheres. Se a pesquisa ela é direcionada muitas vezes para a absorção dos jovens no mercado de trabalho, efeito estufa, desmatamento, enfim, nós temos vários tipos de projetos que são executados dentro de escolas, dentro dos institutos federais. Um exemplo que nós temos é a parte da inovação tecnológica, robótica, automação, logaritmos, enfim, existe uma imensidão de projetos que são executados. E aqui, na questão 2, o professor gostaria que vocês se pautassem na leitura desse livro e fosse buscar especificamente a resposta da questão 2, da importância do ensino pautado na pesquisa no projeto de ensino e extensão. Qual a importância dessa nova forma de lecionar, nessa nova maneira, nesse novo método de trabalhar o conhecimento, de trabalhar o saber e ao mesmo tempo ir moldando nossos alunos para o mercado de trabalho, fazendo com que esse aluno perceba que as competências e as habilidades profissionais que o mercado exige é este tipo de perfil de aluno,
que é um aluno engajador, que é um aluno que ele é autônomo, ele tem curiosidade, ele quer descobrir, ele quer agregar, ele quer somar, ele quer descobrir novos conhecimentos, então, e não ser um indivíduo limitado. Eu quero que vocês então se façam uma resenha ou 3 parágrafos ou uma única frase especificando qual a importância do ensino pautado em projetos de iniciação científica especificamente. No artigo 3, o professor gostaria que vocês descrevessem o quais são os conhecimentos científicos que adquiridos por esses grupos de alunos do Instituto Federal do Ceará. O professor está um pouco resfriado, vocês vão perceber pela minha voz. Não assustem se eu espirrar. Então eu quero que vocês pesquisem quais são as mudanças, qual foi o perfil assumido por esses grupos de alunos que apresentaram um trabalho no Instituto Federal do Ceará, né? Então, quais foram as contribuições que eles conseguiram absorver? Vamos avançar. Na questão número 4 e na questão número 5, já diz respeito às videoaulas, né? As conferências, as palestras que o professor disponibilizou. Na 4, ela traz uma palestra com o título Como pensar e desenvolver projetos de iniciação científica na educação básica. Então, ali vocês terão acesso a um grupo de pesquisadores, de professores de universidades como a Unicamp, como a USP, no departamento de educação, e quais são as visões que eles têm daqui para frente, onde as escolas cada vez mais terão que trabalhar o ensino dentro de metodologias que promovam, que desenvolvam projetos. Nós não queremos mais aqueles alunos que só recebem informações, mas nós queremos os alunos protagonistas, os alunos que dominam um determinado assunto, os alunos que têm autonomia, que têm senso de dono, que ele busca pelo conhecimento. E também na questão 5, iniciação científica na educação básica, desafios e experiências. Então a questão 4 e a questão 5 vocês só vão conseguir resolver se vocês assistirem a videoaula, tá? Então assistam a videoaula, aproveitem ao máximo e contribua conosco, destacando 3 frases, ou se vocês quiserem tirar A, B, C e D e fazer um texto único, também vocês podem, vocês têm liberdade para isso, tá ok? Então eu acredito que nessa atividade 1 seja essas as contribuições. Deixa eu ir para 2. Salvar. Nós vamos agora para a atividade 2, tá? A atividade 2. Nossa, o professor pegou uma gripe que eu acho que é um resfriado forte. Eu só espero que não seja Covid, né? Mas não está tendo sinal de Covid não. É só um resfriado na região nasal. Bom, a atividade 2, ela diz respeito a fazer uma resenha, ou seja, redigir um texto, que vocês podem dividir também em 3, né, 3 frases, 3 orações, destacando. A primeira, na verdade, o professor está vendo aqui, vocês devem relacionar a educação empreendedora. O que é o empreendedor? É aquela pessoa que ela é dona do seu próprio negócio. E sendo dona do seu próprio negócio, ela tem todas as características que um pesquisador tem. Então, quando uma pessoa ela trabalha com pesquisa, ela também desenvolve um perfil mais desbravador, aquele que busca, como o professor já falou anteriormente, aquele que não fica esperando as informações vindo apenas de uma única fonte, nesse caso do professor ou da apostila, não. Esse aluno ele tem que desenvolver, principalmente alunos
da educação profissional e tecnológica, ele tem que desenvolver esse perfil da busca pelo conhecimento. Porque, visto que muitos alunos da educação profissional e tecnológica já têm maturidade, já têm idade suficiente para correr atrás dos seus objetivos. Então, no livro Educação Empreendedora Integral e Politécnica, uma possibilidade no contexto da educação profissional e tecnológica, o professor gostaria que vocês fizessem uma relação ou uma correlação da proposta da educação empreendedora em relação ao perfil de um aluno que busca o desenvolvimento da sua atividade através de projetos. No livro 2, traz a interdisciplinariedade no ensino técnico, um caminho possível. Então esse livro ele traz uma abordagem da importância de nós trabalharmos interdisciplinar, de uma maneira interdisciplinar nos cursos de ensino técnico, tá? Então o aluno do ensino técnico, mais do que nunca, ele necessita ter essa visão um pouco mais abrangente dos processos. É óbvio que nós trabalhamos separados, né? Então quando o aluno está executando um projeto de robótica, ele vai utilizar muitas vezes conhecimentos das ciências da natureza e suas tecnologias, química, física, biologia, mas ele também terá que buscar informações nas áreas de TI, de tecnologia da informação e da comunicação. Então, trabalhar essa questão da interdisciplinariedade nos cursos técnicos ainda é um desafio, porém é um caminho a ser seguido, principalmente para aqueles ou aquelas instituições ou aqueles profissionais que gostam de inserir, que faz a inserção no seu planejamento, dentro da sua disciplina, a apresentação de projetos multidisciplinares. Feira de ciências, eventos técnicos científicos já são comuns nos institutos federais. Nas escolas técnicas estaduais e particulares ainda está engatinhando. Bom, nós temos também um material complementar que vocês devem fazer a leitura e uma síntese, projetos interdisciplinares visando a formação dos alunos pesquisadores. Esse daqui então, se nós observarmos nessa atividade 2, o livro 1 e o livro 2, ele dá uma visão do que é uma educação empreendedora e o que é a questão de trabalhar a interdisciplinaridade nos cursos técnicos, tá? Para ter uma formação mais abrangente para que esses alunos vão para o mercado de trabalho com uma visão ampla do processo, né? Ele não fica limitado, ele não tem uma visão limitada como o aluno da educação infantil e do ensino fundamental, embora que muitos alunos nessas classes, nesses grupos de ensino que eu relatei, apresentam perfis assim muitos empreendedores, né? São alunos autodidatas, são alunos que eles têm essa curiosidade por tecnologia, por informática, e eles acabam traçando comportamentos que se destacam entre os demais. Aqui nessa atividade 3, é uma complementação do livro 1 e do livro 2. Então seria um fechamento, né? Que é como trabalhar projetos interdisciplinares e com isso estimular essa formação desse aluno com o perfil de pesquisador. No vídeo aula, o professor deixou pedagogia de projetos, experiências interdisciplinares do conhecimento. Então é necessário que vocês assistam o link, né? Cliquem no link, assistam essa webconferência, assistam esse debate, essa mesa redonda entre os pesquisadores, para que vocês entendam e compreendam o que vem a ser a pedagogia de projetos, que é na verdade trabalhar a interdisciplinariedade do conhecimento. Eu me recordo agora em um momento em que o professor trabalhou dentro de uma escola da educação básica a questão da poluição. E nós trabalhamos esse tema de poluição ambiental envolvendo química, física, biologia, história, geografia. E vocês podem perguntar, nossa, mas como que o senhor conseguiu trabalhar
várias áreas dos saberes, várias áreas do conhecimento. Por exemplo, poluição ambiental, geografia, nós vamos estudar o solo, nós vamos estudar a composição da água e o que os elementos químicos alteram, né? Por exemplo, história, você consegue trabalhar a história e matemática, você trabalha gráficos ao longo das décadas, como foi aumentando o consumo da população e, consequentemente, gerando mais lixos, né? Você faz um comparativo da produção de lixo dos anos 60 e como que era o comportamento da sociedade nos anos 60, se tinha muita tecnologia ou não, como que está hoje. Então, para vocês terem uma ideia, como que é importante nós trabalharmos projetos interdisciplinares, projetos de pesquisa com grupos mais fechados dentro das escolas, projetos de extensão e de ensino fora das escolas, rompendo as barreiras. Mas assim, o objetivo nosso, da nossa disciplina, é fazer com que vocês, futuros professores, compreendam que na disciplina que vocês forem lecionar, ou quando vocês forem coordenador de curso e vocês tiverem uma equipe de professores para gerenciar, que vocês incentivem pelo menos a cada 2 bimestres, a cada um projeto por bimestre, ou cada 2 bimestres que os professores elaboram em conjunto projetos. Os alunos gostam muito de trabalhar projetos, os alunos acabam de certa forma aprendendo, é uma nova forma de aprendizagem, não somente aquela de lousa, giz e o professor ensinando e falando. Quando o aluno ele trabalha com projeto, ele só vai, óbvio, tendo a mediação do professor, mas ele acaba de certa forma contribuindo para a sociedade, para a sua formação mesma, tendo uma visão um pouco mais abrangente. Ele se socializa, ele rompe barreiras. Alunos que são tímidos acabam descobrindo que é possível ir lá na frente apresentar um projeto, ou se ele não quer apresentar, ele acaba trabalhando nos bastidores e ele percebe que ele apresenta características que nós chamamos de competências e habilidades mais, digamos assim, mais focada na estruturação e menos na apresentação. Então eu vejo com bons olhos a questão do ensino, trabalhando com metodologias ativas, trabalhando com projetos de pesquisa, de ensino e extensão. Nós temos que ter essa visão, é necessário nós termos a visão de que a escola não é mais aquela escola tradicional, nós estamos na fase da nova escola, os alunos têm que ser protagonistas, eles têm que participar do processo sim, tem que dar autonomia para esse aluno, tem que passar tarefa, atividades, projetos de pesquisa sérios, que eles possam debater, que eles possam fazer círculos de debate, que eles possam verbalizar o conhecimento, as opiniões, e eu vejo com muitos bons olhos a respeito disso. Tá ok? O professor está aqui muito resfriado, estou forçando para poder fazer essa gravação, mas eu acho que vocês vão perceber pela minha fala, estou um pouco fanho, mas está aqui. Eu gostaria, né, eu me preocupei em fazer essa gravação, essa simples gravação, é como se eu estivesse conversando com vocês, sem muita formalidade, para que vocês entendam o que é para ser feito na atividade 1 e na atividade 2. Tá bom? O professor vai encerrar essa gravação. Tá? Eu espero que o áudio tenha ficado bom desta vez, que é a segunda vez que eu estou gravando para vocês. E aonde vocês estiverem, quando vocês assistirem essa minha explicação, espero que as coisas fiquem mais fáceis de entender. Também vocês têm acesso às tutoras presenciais, às tutoras à distância que podem contribuir com vocês na resolução dessas atividades, contribuir em tirar dúvida das leituras que vocês fizerem, e eu também me coloco à disposição, tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal. Até no nosso encontro segunda-feira. Até mais.